Bom, vamos lá, pessoal, mais uma aula então, hoje é a aula 17. Nessa aula eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, né, uma outra operação que a gente consegue fazer aí com as matrizes e que em algumas situações é útil, né, é importante aí, então nós vamos trabalhar. Essa aula, ela não está no nosso material, tá? O nosso livro não traz aí o que a gente vai fazer hoje, então por isso eu estou deixando no final aí uns exercícios para vocês, né, direto aqui no slide, para que vocês possam trabalhar isso daí, possam entender, tá? Essa aula, na verdade, costumava ser colocada no nosso material, mas nas últimas edições ela foi tirada. Então, por causa disso, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Com um exercício complementar. O assunto, então, dessa aula é a matriz inversa. E eu gostaria de falar um pouquinho, então, eu deixei um slide em branco aqui para a gente poder rabiscar e conversar um pouquinho. O que é, né, a ideia de inverso de um número? Né? Vamos começar pelo inverso de um número. Imagine que eu tenha um número, por exemplo, o número 5. Né? A gente pode pensar que esse 5 é uma razão. Se eu quiser escrever na forma de razão, assim, ó, 5 para 1, né, ainda é o 5, né? O que seria o inverso desse 5 aqui? O inverso dele é o número que eu multiplico por ele e o resultado que eu obtenho é elemento neutro da multiplicação. A gente sabe que o elemento neutro da multiplicação é o 1, né? O número 1. Então, como é que eu faço para obter o número 1, né, multiplicando esse número aqui? Basta eu multiplicar, ao invés de fazer 5 para 1, eu fazer 1 para 5. Vejam que isso daqui, se eu multiplicar, ó, 5 vezes 5 é 5, desculpa, 5 vezes 1, né? É 5 e 1 vezes 5 é 5. Isso daqui, simplificando, é 1. Né? Então, vejam que esse número aqui, por definição, ele é o inverso desse primeiro aqui, ó. Tá bom? Então, inverso de um número é o número que multiplicado pelo primeiro dá como resultado o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Bem simples, então, de pensar no inverso de números, né? Qualquer número que eu tenha, se eu tenho uma fração, por exemplo, 3 quartos, o inverso, então, é 4 terços, porque aí resulta em 1, né? Se eu tiver um número, qualquer número, né? Menos 5, menos 6, né? Então, o inverso, eu penso, está aqui embaixo, então o inverso é menos 1 sobre 6, né? Esse menos eu posso deixar aí na fração. Seria isso. Então, isso aqui resulta também em 1. Menos e menos é mais, 6 por 6 aí resulta em 1. Então, toda vez que eu pensar no inverso, basta pensar em virar mesmo o número aqui, né? Inverter ele aqui e acabou. Se for uma raiz, né? Eu tenho aquele trabalhinho, uma raiz de 3, por exemplo, eu tenho que fazer 1 sobre a raiz de 3, né? E aí também tem um. Isso aqui teria que, se fosse escrever o inverso, teria que racionalizar, né, para escrever bonitinho. Mas independente disso, então, escrever inverso de números é muito simples. Agora, e no caso das matrizes, né, o que seria o inverso de uma matriz? Né? Isso nós vamos determinar hoje. Né, a inversa de uma matriz. Eu vou usar a mesma definição. Então, a inversa de uma matriz. Olha, então, se eu tenho uma matriz aqui, ABCD, BCD. Né? Se eu usar ABCD vai confundir vocês, eu acho. Matriz qualquer, né? Vou supor que eu tenho uma matriz aqui com qualquer coisa. Ó. 2, 5, 7 e 1. E quero saber a inversa dela. Eu tenho que pensar numa matriz ó, que, quando multiplicada por essa primeira, o resultado é o elemento neutro. Só que o elemento neutro na multiplicação de matrizes, né? Então, na multiplicação de números normais é o 1, né? Que é o elemento neutro. Na multiplicação de matrizes, o elemento neutro, pessoal, é a chamada matriz identidade, que a gente já aprendeu. Nós vimos que a matriz identidade é uma matrizinha quadrada, né?
e que tem alguma característica, tem uma característica, né, que tem a diagonal principal 1 e o restante dela 0. Então essa seria a identidade de ordem 2, né, 2 por 2. Se fosse uma de ordem 3, seria, né, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então teria sempre 1 na diagonal principal e 0 no restante dela. Tudo bem? Então, esse aqui é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ó. Então, vejam que o que eu estou procurando aqui é essa matriz aqui, tá vendo? Olha, encontrar a inversa de uma matriz, né, obter a inversa de uma matriz, é obter essa matriz aqui, ó, que multiplicada pela primeira, dá como resultado para mim a matriz de identidade. Estão vendo? Essa matriz a gente costuma chamar de, se essa matriz aqui é uma matriz A, então essa é a A inversa. Então eu coloco um menos 1 aqui no expoente para dizer que ela está invertida. Né? É como se fosse a matriz 1 sobre A. Né? A elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre A. Então a inversa da matriz, tá vendo? É isso que nós vamos obter nessa aula, então, né? No nosso exemplo da aula. Vamos descobrir essa matriz aqui. Aqui eu estou só arrumando então essa ideia, né? Então, seja A uma matriz quadrada, isso é importante também, né? E a matriz inversa, para ela ter, né? Para uma matriz T inversa, a primeira condição é que ela seja uma matriz quadrada, que tenha o mesmo número de linhas e colunas. Senão, não tem como inverter. Se ela não for quadrada, não adianta nem tentar, né? A sua inversa, caso exista, uma outra coisa muito importante da inversão, é que nem sempre eu consigo inverter, mesmo a matriz sendo quadrada, isso não é a única condição. Nem sempre eu consigo inverter uma matriz. Tá? Então, às vezes, ela não é inversível ou invertível. Né? Às vezes, não tem como inverter a matriz. Tá? Nós vamos perceber isso em alguns exercícios aí. Existem algumas condições que a gente poderia conversar agora, mas a gente vai fazer isso em exercícios depois. Tá? Algumas coisas que a gente vai perceber aí. Bom, vamos lá. Então ele fala aqui que seja a matriz quadrada, né, sua inversa caso exista, será a matriz A menos 1. Da mesma ordem, tal que. Então essa é a condição. Né? Para eu encontrar a matriz que eu estou procurando, eu tenho que pensar que multiplicando ela pela matriz original A, o resultado vai ser a identidade de mesma ordem. Né? Então, se é uma matrizinha aqui de ordem 2, a identidade vai ser de ordem 2. Se for uma matrizinha aqui de ordem 3, aqui a identidade é ordem 3 também, e assim por diante. O tamanho dela, né, vai ser igual aqui. Tá? Então, se essa é 2 por 2, eu vou achar uma 2 por 2, e a identidade vai ser 2 por 2. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Vamos ver o nosso exemplo, então, para poder entender melhor. Nesse exemplo, eu peço para encontrar, né? Vamos encontrar se existir, pode ser que não dê certo a nossa conta aí, a inversa da matriz A. Essa matrizinha aqui. Eu quero a inversa dela. Não é? Deixa eu só inversa da. Aqui ficou fora, né, pessoal? Vamos tentar arrumar aqui, que ficou feio, né? Tá, tinha que aparecer aqui. Assim, tá bom? A inversa da matriz A. Vamos lá, então? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos montar a nossa conta pensando naquilo que eu mostrei para vocês agora de pouco. Que a matriz A multiplicada pela sua inversa resulta sempre na identidade, né? De mesma ordem. No caso, aí uma I2, né? Uma identidade de ordem 2, aí 2 por 2. Tudo bem? Montando a nossa conta, então, eu vou pegar a primeira matriz, que é a matriz A, 2, 1, 5, 3. Vou multiplicar pela matriz inversa que eu quero descobrir. E como eu quero descobrir essa matriz, eu vou colocar incógnitas aqui, tá? Poderia ser x, y, eu vou usar da forma que o material nosso aí está usando para não confundir vocês. Ó, vou usar A, B, C e D. Tudo bem? Então nós vamos descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Fazendo isso, a gente descobre a matriz inversa, né? E o resultado dessa multiplicação, então, tem que ser a identidade. 1, 0, 0, 1. Como é que eu resolvo isso daí agora? Bom, a gente tem destinado aqui do lado esquerdo da conta, né, da equação, a gente montou uma multiplicação. E a gente já sabe fazer multiplicação da aula anterior, né, da aula 16.
A gente falou sobre multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação aqui para ver como é que vai ficar esse lado, vamos lá? Então, multiplicando as duas, olha, vou fazer aqui embaixo. Então, o primeiro elemento da matriz produto aqui é primeira linha e primeira comuna. Eu faço a primeira linha com a primeira comuna. Então, vou fazer 2 vezes A, 2A, mais 1 vezes C, 1C. Nossa, ficou feio esse 1. Ah, vou deixar só C? Vou deixar um C. Né? Depois, aqui na frente, né, nessa posição aqui, é primeira linha e segunda comuna. Então, primeira linha com segunda comuna. 2 vezes B, 2B, mais, aqui ó, 2 vezes B e 1 vezes D, 1D, né? Vou deixar aqui. Na parte de baixo, aqui embaixo, ó, segunda linha e primeira comuna, segunda com a primeira, 5 vezes A, 5A, mais 3 vezes C, 3C, e depois aqui segunda com a segunda linha com a segunda coluna, 5B, mais 3D, e está feita a multiplicação. Eu sei que essa matriz aqui, ela é igual à matriz identidade, 1, 0, 0, 1. Agora, pessoal, vem aquele caso que a gente conversou nas últimas aulas sobre igualdade de matrizes. Se essas duas matrizes realmente são iguais, então cada elemento que está de um lado aqui deve ser igualzinho ao que está do outro no mesmo lugar. Então eu posso montar algumas sentenças matemáticas aí. Veja, ó, eu posso dizer que 2A, vou fazer isso para cá. Posso dizer que 2A, nossa, 2 mais 1C é igual a 1. Veja aqui, ó, o 2A mais 1C está no mesmo lugar do 1 aqui, então eles são iguais. Posso escrever isso. Da mesma forma, essa de baixo aqui, 5A mais 3C, é igual a 0. Vou escrever isso também. 5A mais 3C igual a 0. E daqui eu posso pensar que é um sisteminha de equações. Porque veja, eu não sei o A e não sei o C. Não dá para resolver essa equação diretamente, mas eu também não sei aqui o A e o C. E aí, quando eu tenho duas equações que falam das mesmas duas coisas que eu não conheço, eu tenho um sisteminha de equações e eu posso resolver isso, né, e achar o A e o C aqui. Bom, da mesma forma, olha aqui, ó, o 2B mais 1B deve ser igual a esse zero aqui, porque está na mesma posição. Vou fazer isso aqui, ó. 2B mais 1D deve ser igual a 0. E o 5B mais 3D é igual a 1, né? Aqui, ó, 5B mais 3D é igual a 1. E aí eu tenho de novo aqui um sisteminha que fala de B e de D. Veja, fala do B e do D aqui, fala do B e do D aqui. E aí agora eu só preciso resolver esses dois sisteminhas para poder achar o A e o C aqui, o B e o D aqui. E aí eu achei quem eu queria, né? Eu queria as 4 letrinhas, ó, matriz inversa, né? Então vamos resolver agora esses dois sisteminhas. Vou usar o método da adição, que é aquele método que a gente corta alguma coisa, né, soma as equações. Para isso eu preciso que eu tenha o mesmo número embaixo e em cima aqui, né, e sinal contrário. Então, o mais fácil aqui é a gente pensar que aqui tem um 3C e em cima tem 1C. Se eu fizer esse 1 vezes menos 3, ele vai ficar menos 3C, eu vou poder cortar com esse de baixo. Então eu vou fazer isso, ó, só que eu preciso fazer com a equação inteira. Então, eu multiplico por menos 3 toda a equação aqui, tá vendo? Porque daí eu vou poder cortar. Vou fazer isso aqui na frente, ó. Vamos lá? Menos 3 vezes 2A, menos 6A. Menos 3 vezes 1, menos 3C. Menos 3 vezes 1, menos 3. Olha na de baixo, ó. A de baixo eu vou manter normal. Eu não quero mexer nas duas, só preciso cortar. Veja que já dá para cortar do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? O 3C e o menos 3C eu vou poder cortar. Eu faço a adição, pessoal. Opa, ficou torto. Vou fazer a minha conta de mais aqui. Tudo bem?
tentar separar aqui para não ficar muito bagunçado. Vamos lá? Então, ó, fazendo a continha de mais aqui, eu vou obter, olha, menos 1A, né? Aqui menos 6 com mais 5 é menos 1. E aqui vai sumir, né? Vai ficar 0C. Ó, menos 3C mais 3C, 0C, sumiu. E desse lado aqui, menos 3 com 0, menos 3. Então, A igual a 3, né? Fazendo vezes menos 1 aí, então, achei o A. Olha que eu acho uma das letrinhas, aqui eu achei o A, agora eu vou achar o C. Eu pego uma das duas equações aqui, vou pegar essa de cima aqui que parece que está um pouco mais fácil. Olha, 2A mais C, ou 1C, né? Igual a 1. E vamos trocar o A por 3. Então, 2 vezes 3 mais C igual a 1. Então, C é 1. Vou passar esse 2 vezes 3 é 6, vou passar para lá menos 6. Então, o C é menos 5. Olha, descobrimos C aqui, descobrimos o A. Eu vou fazer tudo isso de novo do outro lado aqui, ó, tá vendo? A gente descobriu o B e o D também. Vamos lá? Então, mesma coisa, olha. Eu tenho um 3D aqui, em cima eu tenho um 1D. Ah, se eu fizer vezes menos 3 aqui, vai ficar menos 3D. Eu vou poder cortar. Então, vou pegar essa equação de cima também. Fazer vezes menos 3. Todo mundo aqui, ó, tá vendo? E daí eu consigo cortar. Vamos lá. Menos 3 vezes 2 é menos 6B. Menos 3 vezes 1, menos 3D. Menos 3 vezes nada, nada. Não sei se vocês estão enxergando aí, tem uma foto, né? E agora, será que vocês estão enxergando? Tomara, hein? Vamos lá. Continuando, ó. A de baixo eu vou copiar normal, 5B mais 3D. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, né, gente? Tudo igualzinho de novo. Faço a adição das duas equações. Tá? Ó, menos 6 mais 5 é menos 1B. Né? Aqui some, ó, joga fora aqui, né, dá 0, e 1 mais 0 do outro lado é 1. Então, B, trocando de sinal a equação aí, é menos 1. Achei o B, agora eu troco numa das duas, vou pegar essa de cima de novo, parece que está mais fácil. Então vai ser 2B mais 1D igual a 0, mas só que o B é menos 1. Então, 2 vezes o menos 1 mais o D igual a 0. E D igual, aqui vai dar menos 2, ó. Esse menos 2 vai passar para lá, vai ficar mais 2. E aí terminamos o exercício, pessoal. Tá? A nossa matriz inversa, né, A menos 1, que era, aqui no começo ó, eu chamei de ABCD, ela tem esses valores aqui, só colocar no lugar certo agora. O A era 3, tá vendo? O B era menos 1, o C menos 5 e o D 2. Lugar certinho, tá? Essa é a matriz inversa, então, dessa primeira aqui, ó. Vejam que se a gente olhar para os números, não tem nada a ver, hein, pessoal? Não dá para pensar que é só inverter os números dela, não, tá? Então, a matriz inversa, olha, parece totalmente diferente dessa anterior. Mas se eu pegar essa matriz inversa aqui, colocar no lugar do ABCD aqui e fizer a continha de vezes, eu vou ver que o resultado vai dar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso, inclusive, é a prova, né? Se a gente quiser provar, será que realmente deu certo a minha conta? Será que essa aqui realmente é inversa? Pega ela, né? Coloca aqui, faz a continha que vocês vão ver que deu certo. Essa ideia da inversa ela tem uma aplicação muito interessante. Só comentando rapidinho com vocês. Que é na criptografia, né? Tem uma atividade, inclusive, que eu gosto de fazer em sala, né? Mas agora nós estamos EAD aí, eu não vou fazer, mas que é sobre criptografia. A gente pegar mensagens, né? E criptografar as mensagens, embaralhar as mensagens para que ninguém possa descobrir o que está escrito, né? E depois fazer a decodificação, né? Descriptografar, né? E é possível fazer isso usando essa matriz inversa. A gente pode usar uma matriz A desse tipo aqui, ó, para embaralhar uma mensagem, a gente multiplica ela, né, por uma mensagem, pode ser numérica ou pode ser uma mensagem mesmo escrita, né, que a gente troca as letras por números. A gente pode pegar a mensagem escrita, fazer uma tabela e trocar cada letra por um número, né?
depois multiplicar por uma matriz quadradinha assim. Quando a gente faz isso, a gente codifica a mensagem, a gente transforma ela, né, em números totalmente diferentes, né, de modo que, que só quem conhece essa chave aqui, né, essa matrizinha, vai poder saber o que está escrito, né? E é possível, então, depois, né, se, fala assim, mas como é que eu faço para voltar depois? Depois que eu embaralhei, né, que eu fiz a multiplicação, obtive um número lá, como é que eu faço para voltar para trás, para saber o que estava escrito? É aí que entra a matriz inversa. A matriz inversa, se a gente pegar a matriz que eu acabei de... a matriz com informação, né? Matriz do texto que a gente quis criptografar. Eu acabei de multiplicar ela por uma matrizinha A. Se eu pegar ela agora e multiplicar pela inversa, ela volta a ser como ela era antes. Então a inversa, ela faz o processo inverso, né? Ela faz a matriz voltar a ser possível, né, de se ler, né, de virar texto de novo. Então bem interessante, é uma das aplicações. Mas tem muitas aplicações aí da matriz inversa, tá? Só queria comentar com vocês sobre isso. Bom, então esse exercício é um pouquinho trabalhoso, não tem nenhum desse tipo aí para vocês no livro de vocês. Ele até fala alguma coisa de matriz inversa, mas ele não pede para fazer o processo. O processo é um pouquinho trabalhoso, né? Então ele não vai pedir. Então eu estou deixando aqui para vocês um exercício para vocês fazerem para mim dessa aula, tá? ABCD. São 4, na verdade, 4 vezes vocês vão fazer exatamente esse exemplo que eu deixei para vocês. Bom, prestem atenção para ver se é possível fazer, né? O que pode acontecer, né, de não dar para inverter? Então, imagina aqui, voltando aqui, ó, né? Poderia ter acontecido, por exemplo, de eu tentar fazer essa multiplicação para cortar aqui e acabar cortando as duas letras. Isso acontece com sistemas lineares, né? Vamos ver depois do estudo dos sistemas lineares, vamos ver que em algumas situações o sistema fica o que a gente chama de indeterminado, né? Ou impossível, né? Tanto faz aí indeterminado ou impossível, a gente não conseguiria terminar o exercício. Então, se desse zero aqui, né? Mas desse zero no A também, eu não ia ter aqui nem o A e nem o C, né? E eu não ia conseguir terminar o exercício. Então eu ia parar o exercício aqui, se desse zero nos dois, ó, não desse para continuar aqui, eu parava e falava que essa matriz não podia ser invertida, né? Ela é não invertível ou não inversível. Bem, poderia acontecer isso. Não sei se vai acontecer aqui, eu acho que não. Né? Eu acho que as 4 aqui podem ser feitas, tá? Aí eu vou pedir para vocês fazerem, então, os números. Pode dar número quebrado, pode dar fração, pode dar o que for, gente, tá? Não se preocupem com resultados, aí pode ser de qualquer tipo, tá bom? E aí, por favor, então, tá? Façam e a gente corrige em aula aí e conversa mais, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.